Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando e vamos falar de Hamilton Mourão, nosso vice-presidente. Muita gente critica ele, fala que ele é um traidor, aquela coisa toda, né? Mas eis que algo de novo se cumpre exatamente como eu falo para vocês, né? Mas daqui a pouco a gente explica isso daqui. Vamos à matéria? Hoje são 18 de novembro de 2021, na descrição link para esta matéria. Desde já, desejando a vocês uma ótima quinta-feira. Live política hoje à noite, às 19 horas. Jamais concorreria contra Bolsonaro, afirma Mourão. Gente, uma coisa que eu tenho sempre dito aqui no canal é o seguinte: o jogo entre Bolsonaro e Mourão é um jogo de estratégia. Eu sempre falo aqui que as ações de Mourão, muitas vezes aproximando a China, é um jogo de inteligência já pré-estabelecido entre Bolsonaro e ele, né? E isso tem desnorteado um pouco a esquerda. Mas a gente vai falar, vamos para a matéria logo. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome dessa galera maravilhosa que nos ajuda. Tem live política hoje à noite, quinta-feira, às 19 horas, como todas as quintas. O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta quarta-feira, 17, em entrevista ao portal UOL, que não concorrerá contra o presidente Jair Bolsonaro nas próximas eleições presidenciais. Dentro da minha ética, jamais poderia agir assim, ressaltou. Isso dividiria uma parcela do grupo ao qual pertenço, que apoia Bolsonaro. Se tiver de concorrer a algum cargo, será ao Senado. E eu acho interessante, né? Eu acho que Mourão no Senado seria bom. Mourão destacou ainda que não pensa em ser presidente da República. Não vejo oportunidades para isso neste momento e futuramente já estarei com idade avançada, explicou. E nesse caso, não considero ser adequado disputar um cargo dessa natureza. Para governar um país complicado como o Brasil, precisa de muita energia. Tem de estar atento 24 horas, não pode dormir. E aí, deixa eu ver. Aqui mais, deixa eu pular isso aqui. Bom, segundo o vice-presidente, a fórmula utilizada para o cálculo do teto, ele fala aqui sobre o teto, aqui eu pulei o título aqui, né? Teto de gastos. Segundo o vice-presidente, a fórmula utilizada para o cálculo do teto constitucional de gastos dificulta a administração dos recursos federais. O crescimento das despesas é limitado à inflação registrada no meio do ano, mais os reajustes de benefícios e outros pagamentos obrigatórios do governo federal são calculados pela inflação do fim do ano, explicou. Ou seja, a inflação é calculada num período, mas os recursos são calculados com a inflação de outro período, ou seja, o negócio fica meio esculhambado, né? Atual forma do teto de gastos hoje. De acordo com Mourão, a consequência desse desarranjo nas regras do teto de gasto foi a compressão das despesas do Planalto. O governo se viu obrigado a buscar uma solução, ainda mantendo o teto de gastos, afirmou ao se referir à proposta de emenda à Constituição PEC dos precatórios que avançou na Câmara dos Deputados e está em análise no Senado. Bom, aqui outro ponto, a PEC dos precatórios e emenda do relator. O vice-presidente disse ainda que o avanço da proposta no Congresso depende de articulação política do governo. Veja o senador Fernando Bezerra, MDB, trabalhando ativamente nisso, destacou. E é um prazo exíguo. Ao que me consta, a aprovação deve ocorrer no máximo até a primeira semana de dezembro, porque depois começa o recesso parlamentar. Segundo Mourão, as emendas de relator são frutos do presidencialismo de coalizão brasileiro. Uma camisa de força foi sendo posta nos governos pouco a pouco, criticou, ou seja, a esquerda foi criando entraves daqui, entraves dali, dificultando o governo daqui, né, preparando todo um cenário para você jogar aí um comunismo, um socialismo, um comunismo dentro do nosso sistema e depois um controle absoluto, né? Continuando. Deixa eu ver. Primeiro aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, depois com o ex-presidente Michel Temer, agora com o presidente Jair Bolsonaro. Praticamente o orçamento foi sequestrado, né?
Emendas, sim. Mensalão, não. Vamos lá, explicando isso aqui. O vice-presidente ressaltou que o dever do Congresso Nacional deveria ser definir as prioridades das despesas do governo. A partir daí, a execução orçamentária deveria ser de responsabilidade do Executivo, observou. Mas isso não ocorre em razão do chamado orçamento secreto, que foge dos princípios da administração pública. Mourão rechaçou as comparações das emendas de relator com o mensalão, um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, em que os petistas compraram votos dos parlamentares para aprovar projetos. Mensalão é dinheiro na mão, trata de algo diferente, afirmou. No caso das emendas, preste atenção, no caso das emendas, a manobra orçamentária é em benefício daqueles que apoiam o governo, né? Toffoli, o poder moderador, aqui acabou, aqui, pronto, tá aqui. Deixa eu ver. Pronto, tá aí, né? Ou seja, aqui, veja só, existe uma diferença, né? As emendas orçamentárias aqui, essas emendas de relator, vão exatamente, claro, para quem apoia o governo, mas não é para o candidato em si. Ele vai para os municípios, para os estados desses parlamentares, né? Que estão na relatoria de projetos. Em contrapartida, o mensalão, ele não ia para lugar nenhum, ele ia dinheiro na mão do parlamentar. O cara recebia para o caixa dele, para o cofrinho dele, para ele guardar lá dentro do porquinho o dinheirinho dele, fazer o pezinho de meia dele, dinheiro do povo, para votar em favor do governo. Hoje, Bolsonaro, esse tal do orçamento secreto, que todo mundo sabe que é, mas é secreto, tá? Ó, é secreto. Eu sei que todo mundo sabe, mas é secreto, né? Esse tal orçamento secreto que todo mundo sabe, né? Ele vai para o parlamentar, né? Porém, ele não fica com o parlamentar, ele vai para vamos usar a palavra que eles usam aí, o reduto eleitoral. Aí tem nego, sabe? Que não sabe o que é reduto, aí fica, tá mandando dinheiro pro reduto eleitoral do parlamentar. Ô infeliz, reduto eleitoral é você, ô seu desgracento esquerdista que não sabe o que significa reduto eleitoral. Reduto eleitoral é a base daquele parlamentar. Por exemplo, o Arthur Lira. O Arthur Lira é do meu estado. Quem é que elegeu Arthur Lira? Alagoas. Quem é que tá em Alagoas? Nós. Tem que falar assim que é pra ver se eles entendem. Nós, né? Enfim, nós somos o reduto eleitoral de Fernando Collor, do Lira, desgraçadamente do Renan. Nós somos o reduto. Então, quando a turminha da lacração da mídia fala reduto eleitoral para tentar dar um ar de saiba que ele está falando de você. Ele está transformando você em uma coisa ruim. Ele está dizendo, o reduto eleitoral de Alagoas está recebendo dinheiro do governo. Aí você fala, pô, que desgraça! Aí tu é alagoano, mora aqui em Alagoas, aí tu tá sendo contra o dinheiro que tá vindo para beneficiar a tua cidade, infeliz. Acorda pra vida, né? Eles trocam os termos das palavras, as palavras, na verdade, não os termos, as palavras, coloca a palavra de um jeito assim para parecer feia, para você não entender, e aí tira de você e você tá rindo e apoiando. Tirou do reduto eleitoral de Alagoas, bem empregado. Aí tu é alagoano e não sabe que foi de você que ele tirou o dinheiro das coisas. Mas enfim, deixa pra lá isso aí, né? Bom, voltando aqui, gente, ao ponto que eu falo, é aqui que eu falo pra vocês o tempo inteiro, principalmente nas lives quando a gente debate. Muita gente critica Mourão, chama Mourão de traidor, mas não é, gente. Hamilton Mourão e Bolsonaro, eles têm um bate-bola muito inteligente. Quem é Mourão? O cara é um general. Em que setor? Ele atua na área da inteligência. E a área da inteligência é a responsável pelas estratégias de um batalhão. Da forma que se vai atuar, das ações em determinados momentos da guerra. E existem momentos que o pelotão, ele às vezes finge até uma derrota, finge até um certo conflito entre si. Para quê? Para que o inimigo tenha a ideia de que ele está vencendo. E depois vai lá e pá, dá o golpe final. Quando o cara fala, já ganhamos, não ganhamos nada. Tá tudo combinado. Eu nunca esqueço, lá no comecinho já, quando
tentaram emplacar Bolsonaro, o Mourão como vice, como o nome para substituir Bolsonaro no impeachment. Gleisi Hoffmann chegou a falar na tal da Associação de Comércio, que eles estavam apoiando, né, derrubar Bolsonaro e colocar Mourão no lugar, aquela coisa toda. E aí nós tivemos ali umas aparentes troca de farpas entre Mourão e Bolsonaro, muita gente... Aí num belo dia a imprensa vai lá para um café da manhã, todo mundo achando que Bolsonaro e Mourão tá tudo intrigado, não quer Belém, tô de mal, nunca mais tô de bem. Quando a imprensa chega lá com sangue nos olhos, babando pelo canto da boca, tudo com as canetinhas na mão, já com a matéria praticamente pronta para botar lá para dizer Bolsonaro, Mourão, pau quebrou, rompeu, agora acabou. Aí quando chega lá, Bolsonaro e Mourão, os dois de boa. Como se nada tivesse acontecido. Caiu o queixo da imprensa todinha. E outros momentos. Agora, observa bem que sempre que o assunto é sério e sempre que o momento requer uma posição do vice-presidente em relação a apoiar o presidente, ele nunca se nega a fazê-lo. E esse momento é agora. O que estão fazendo com o Mourão agora? O que fizeram com o Sérgio Moro? Quando o Moro era ministro da Justiça, a mídia começou a lançar pesquisas e mais pesquisas com o nome de Sérgio Moro para a presidência da República e colocando Sérgio Moro na frente de Bolsonaro o tempo inteiro. Por que eles fazem isso, gente? É uma forma de dividir. Uma forma de dividir. Com o Moro parece que funcionou. Tanto parece que funcionou que ele rompe com o governo, se lasca até a alma, achando que ia levar metade, mas se lascou até a alma. E engraçado que o Mourão fala uma coisa interessante, ele sabe que se ele fizer isso, ele vai dividir o apoio de Bolsonaro dentro da base ali. Então ele mostra que ele não quer isso, ele não quer essa divisão, né? Mas o Moro, ele faz justamente isso, ele sai, joga a merda no ventilador, se lambuza todo e acha que o povo vai acompanhar a fedentina dele. Ou pelo menos metade vai acompanhar a fedentina dele. E, detalhe, não acontece. Pelo menos no primeiro momento acontece. Mas depois vem aquele vídeo da reunião e aí mostra a realidade, ele dança todinho. Ele insiste na narrativa, depois ele desiste da política. Pra ver se o povo esquece. E aí a prova de tudo que subiu a cabeça é que ele volta agora e já começa a atacar o governo Bolsonaro, atacar Lula, atacar todo mundo, como bom político, né, mentiroso faz, né? Todo mundo é ruim, só ele é o bom e acabou. Ele é o bom, bom, e por aí vai, né? Bom, Mourão já se mostra diferente. Em outra matéria, ele fala manter os dois pés no chão. Significa o quê? Cara, eu não vou fazer uma coisa, né, que vai dar merda. Ele sabe que se levantar contra Bolsonaro é prejudicial para ele. Ele sabe que o povo tá com Bolsonaro. E ele sabe, inteligentemente, ele fala o quê? Eu posso concorrer ao Senado. E aí, gente, tem um detalhe que a gente precisa observar. Se ele sair da vice-presidência e concorrer ao Senado, é um bom nome. Primeiro porque ele mostra postura. Ele poderia concorrer contra o presidente, a mídia está colocando ele no páreo. Ele não vai. Ele não deixou subir isso para a cabeça. Mostra equilíbrio. Segundo, vem aqui, expõe o fato e mostra o seu comprometimento com o presidente. E mostra apoiar o presidente. E ele fala Senado. Lá no Senado, ele pode ajudar o presidente. Então, assim, muita gente fala que Mourão é traidor. Eu não acho, não, gente. Eu acho que o jogo ali é estratégico, né? Principalmente com... porque às vezes ele fala bem da China, não sei o quê. Claro, filho, a nossa balança... A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O Brasil tem 30% da sua balança comercial atrelada à China. Meu, se o Brasil perde esse negócio, cara, é uma quebrada que você não tem ideia. Aqui a gente vai ter uma crise no país, você não tem ideia. Nego fala aí, muitos pelegos, fala, que fica tentando jogar, mas nem ele sabe que uma quebra dessa na balança econômica do Brasil, isso vai levar o Brasil a um caos econômico incrível, inacreditável. Então, o que o Bolsonaro e o Mourão faz? Eu sou meio bruto mesmo, Bolsonaro, né? Eu sou meio bruto, vou lá dar uns tabefos.
Aí você vem de vez em quando, não, né? Fica assim não, chora não, olha, nós somos bonzinhos, nós somos amigos, né? E dá uma que é amiga e a gente fica nesse sopra, morde a sopra aí e a gente mantém o comércio e as coisas andando. Então, tipo, nem a gente aceita tudo que eles querem, mas também a gente também não né? Fica aquele negócio, vai lá, quer dizer, enfim. E aí a gente continua andando. Querendo ou não, gente, o Brasil precisa da China, tá? É 1 bilhão e lá vai cacetada de boca para ser alimentada. E ó, a gente exporta soja para eles, arroz, a gente exporta carne de porco, muita coisa. Então depende da China o equilíbrio da nossa economia, né? Entrar na onda dessa turminha de ir lá e quebrar o pau é muita idiotice, né? Bom, gente, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Seja um parceiro e ajude o nosso canal. Lembrando, né? Se você tem uma opinião diferente da minha, claro, é respeitada, deixa aí nos comentários, tá? Não tem nenhum problema. Um abraço, fica com Deus. Fui, gente.